Agora, na Rádio Câmara 103,5, começa o programa Cultura em Foco. Informações, bate-papos, novidades culturais, entrevistas. Uma parceria Rádio Câmara e SMEC, Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz. Olá para você ligado Rádio Câmara de Sete Lagoas 103,5 e ligado também na TV Câmara canal 11.2. Estamos começando mais um Cultura em Foco para você que curte tudo o que acontece de bom na cultura de nossa cidade, também toda a região. É o nosso Cultura em Foco no ar para você. Confira Café e Prosa no programa Cultura em Foco. Sempre um convidado especial com temas super interessantes. O programa Cultura em Foco é uma parceria entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e da Secretaria Municipal de Junta de Cultura por meio do Departamento de Histórias e Museus da cidade, dentro do programa de Educação Patrimonial. Nosso convidado de hoje, especial, vem falar sobre um assunto de interesse de muita gente. Adinei Pereira Rodrigues. Falando assim, poucos devem saber de quem que se trata. Mas se falarmos mestre marinheiro, fica mais familiar. Ele é mestre de capoeira desde 2010 e tem um vasto trabalho na cidade. Dá aula de capoeira em alguns lugares, em algumas escolas municipais e estaduais, no terreiro de Pai Alexandre, no Sindiúti, no projeto Papo de Preto, na quadra da Arara, no bairro Orozinho Macedo, no projeto Marearte, que funciona no Céu das Artes, no Jardim dos Pequis, e ainda sobrou um tempinho para estar aqui conosco. E para ele, a capoeira é um estilo de vida, uma luta de resistência cultural e uma transformação na questão do preconceito no Brasil. Eu estou falando com o mestre marinheiro. Prazer em recebê-lo, mestre. Bom dia, o prazer é todo meu. Gente, presente também no programa de hoje a professora e historiadora Shirley Fonseca, que trabalha no Departamento de Museus e Patrimônio Histórico da Secretaria de Educação, Esportes e Cultura da cidade. Ela coordena e atua há 18 anos no projeto de Educação Patrimonial de Sete Lagoas. Shirley, prazer em recebê-la mais uma vez. Prazer é meu. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, e vamos lá para mais um programa Cultura em Foco. Mais um Cultura em Foco para você, sempre ligado aqui em nossas redes sociais também, redes sociais oficiais da Câmara Municipal. Você também acompanha o nosso Cultura em Foco. Vamos começar conversando com o mestre marinheiro. Mestre, uma pergunta que todo mundo faz com certeza é que quando se fala de capoeira, a gente não tem aquela certeza absoluta. A gente fala de uma luta, de uma dança, é uma forma de resistência, ou é tudo isso junto a capoeira, mestre? Primeiro eu gostaria de pedir licença aos meus ancestrais para poder estar falando aqui um pouco da nossa arte, né? Extremamente e genuinamente brasileira. É uma luta de resistência e é o segundo esporte mais completo do mundo. Só perde para a natação ter uma melhor oxigenação no cérebro. Sim. Então a capoeira, ela tem esse lado interessante, né, que você... Eu achei interessante agora, ô Shirley, pedir licença, né, aos ancestrais. Também fiquei admirada, assim, Não é? com a fala, né, de que para falar de um determinado assunto, como a capoeira, que é tão importante na nossa luta, né, de reconhecimento e de respeito, pedir licença aos ancestrais. Vou aprender, tá? Vou aprender. Aprendi, né? Aprendi aqui agora, viu? Ô mestre, como é que a capoeira entrou na sua vida? Normalmente a gente tem aquele gatilho, aquele start, né? Opa, capoeira é interessante, gostei disso. Porque normalmente tem uma aptidão, né? Alguns vão pro futebol, as crianças vão se encontrando, né? E você, como é que ela chegou, a capoeira, pro mestre marinheiro? A partir de agora eu vou fazer capoeira. Bom, a minha história de vida, ela é meio complexa, né? Porque desde muito novo, eu sou filho de Dona Terezinha Pereira Rodrigues e Senhor Vicente de Carvalho Rodrigues. E minha mãe é preta, benzedeira. Então, ela tinha esse cuidado, né, comigo. E o meu sonho era ser jogador de futebol. Então, eu saí de casa com 14 anos de idade para ser jogador de futebol. Sim.
E ela no cuidado comigo, porque a gente morava no interior, no Curvelo, para ir para Belo Horizonte, ela falou assim, não, você tem que aprender alguma coisa para se defender. Aí meu pai, um pouco mais resistente, falou que capoeira não era uma coisa assim ideal para eu poder aprender. Minha mãe não, já foi de encontro com ele, falou com ele, não, ele vai aprender capoeira. Aí eu começava aí olhar as aulas de capoeira, isso com 10 anos de idade, e ficava treinando em casa, porque a gente era de pouco recurso, né? Então eu ficava olhando os movimentos. E seu pai gostava da capoeira? Ele lutava, não? Não, meu pai era resistente, ele não gostava de capoeira, não. Mas queria que você fizesse. Isso. Mas a minha mãe conseguiu dobrar ele. É? Aí eu comecei a treinar capoeira com 10 anos de idade. E aos 14 anos eu me mudei para Belo Horizonte para tentar ser jogador de futebol e lá dei seguimento. Encontrei uma academia perto lá da onde eu estava ficando, na casa do meu tio. E lá eles me deram uma bolsa, né? Para poder treinar capoeira em Belo Horizonte também. É, e aí começou a... Aí não virou... larguei mais. É, e como é que são as etapas de faixas? São faixas no cordão, né? É, no meu grupo são cordas. Cordas. É, porque a capoeira ela se divide na questão de grupo. Então tem grupo que é cordão, tem grupo que é cordel, tem grupo que ainda tem a tradição do lenço. E no meu grupo são cordas. Tá, e aí vai pulando as etapas. Isso, são 20 cordas. E você está na? Eu estou na 20ª. 20ª? Já é o nosso mestre. Ô, Shirley. Já é pós-doutorado, né? Já é pós-doutorado. Ô, mestre, e o futebol? Jogava bem? Uai, eu fiquei até... Eu joguei no infantil do América, juvenil do Cruzeiro, do Atlético. Fui emprestado aqui pro Democrata em 94. Então jogava bola mesmo, hein? Fui emprestado pro Nova Lima, o Vila Nova, né? De Nova Lima. Bom de bola. Qual a posição? Naquela época era ponta direita, né? Tinha ponta na época. Na época tinha ponta. Mas que isso. Então, que me desculpe os desportistas, mas nós preferimos o mestre marinheiro. O futebol perdeu, mas nós ganhamos. Ganhamos na muito. Capoeira, né? Ô, Shirley, como é que é classificada a capoeira quando se fala no patrimônio histórico? Antes eu queria fazer um adendo, né? Capoeira é um jogo de resistência e o marinheiro aprendeu para se defender, né? Não como esporte, né? Para defesa. Olha a relação, né? Com os ancestrais, com a contemporaneidade, né? Você aprendeu para se defender. Sim. Né? Não começou como um esporte, né? Mas, na verdade, é a preocupação dos pais naquela época, né? O pai estava preocupado com a defesa pessoal do filho. Porque eu não sei se eu estiver errada, a capoeira ela não pode ser usada como uma luta hoje, pode? Eu posso aprender a jogar capoeira e usar como defesa? Há umas regras, né? Não existe regras? Sim, sim. A capoeira ela é uma arte marcial. Aí as pessoas têm uma certa resistência nisso, por quê? Porque ela é uma difusora da língua portuguesa no mundo todo. Sim. Então, você trabalha a parte de arte marcial, que são os movimentos, você trabalha a questão das defesas. Sim. E tem o trabalho dentro da escola, que é o lado pedagógico da capoeira. É um esporte completo, né? Porque é música, dança, arte, teatro. Música, então é um dos esportes mais completos que existem, né? E fiquei sabendo agora que só perde para a natação. A capoeira, ela dentro do patrimônio, ela é um bem material, né? Ela tem que ser registrada. Aqui em Sete Lagoas a gente não tem um registro, mas ela é reconhecida como bem material da humanidade pela Unesco. E o IFAM e o IEFA têm esse reconhecimento da capoeira como bem material. Aqui em Sete Lagoas nós temos vários grupos e a gente ainda não tem nenhum registro, nós não temos nenhum registro da capoeira aqui como bem material. Estava até conversando com o marinheiro em qual livro de registro a gente colocaria capoeira, porque são livros, né? Livros das expressões, saberes, celebração e... Eu esqueci do quarto. São 4 livros. Então, eu tem que encaixar. Tem que encaixar. Aí eu estava perguntando para ele se era no livro de registro de expressões ou de saberes.
Porque, para mim, a capoeira aqui no Brasil, ela era jogada ou ensinada de acordo com a ancestralidade, né? E o marinheiro disse que não, que há essa particularidade de grupos, mas não da forma que eu pensei, né? Não é, Sim. Não é de acordo com a escravização né, do nosso povo. É de acordo com o grupo. Então, eu acho que com um estudo maior, eu acho que ele pode ser feito de acordo com os grupos também, né? Também. Você está me passando uma eu sou cola capaz aqui. de dizer para você que vai entrar em todos os livros. De lugares, né? O que eu esqueci. Né? Tá. Expressão, celebração, saberes e de lugares. Eu estou falando, acabei de falar com o marinheiro, eu acho que se você prestar bastante atenção, ela entra nos livros todos, né? Sim. Porque você vai... Tem saberes. esse viés, né? Saberes. Pode ser uma celebração, né? Celebração sempre, né? Lugares. De onde veio? De repente Origens, a gente pode né? pesquisar isso, as origens, né? Saberes, o modo de jogar de cada grupo. Então, há essa necessidade, né, de que o Departamento de Museus e Patrimônio Histórico, que ele trabalhe em relação a esse tipo de acontecimento, a esse tipo de ensinamento, né? Sim. Que a gente tem cobrado, né? O marinheiro tem essa preocupação da continuidade, né, dessa história, desse patrimônio. Então, está passando a hora, né? Sim. Está passando a hora da gente começar a articular. Se articula em série e já começa a dar um start, né? Que você precisa entender melhor aonde se encaixa para dar uma sequência. Porque por mais que haja esse reconhecimento do Instituto Patrimônio Histórico Nacional e do Patrimônio Histórico aqui de Minas, que é o IEFA, precisa de haver esse reconhecimento dentro da cidade. Né? A cidade precisa de saber a quantidade de grupos e a importância desses grupos para a história da cidade. Sim. Né? Por que eles começaram? Havia essa resistência aqui na cidade, né? Do nosso povo, dos escravizados. Eles começaram, como que eles articulavam isso, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Exato. Há necessidade, né? Porque há essa esperteza do escravizado. A partir do momento que a polícia e os senhores de fazenda começaram a persegui-los, eles começam a introduzir outro tipo de coisa, né? Outro tipo de movimento dentro dos grupos. A música, a dança. Então, havia uma forma de driblar, né? Vamos dizer, essa fiscalização em cima desses grupos. Tentar tirar o foco, né? Sim, isso. Você falando de valorização na cidade, ô mestre, a capoeira chegou na cidade por meio de quem? Você lembra a época? Bom, as histórias... Tem aquelas histórias, né? Alguém trouxe, de alguma forma. Alguém começou, né? Alguém começou. A eminência está em cima do mestre Marreta. Marreta. Isso. E ele que tem esse viés de ter fomentado, mas quando ele chegou já tinha aquele movimento, mas é uma capoeira de rua, onde é que o pessoal cita o nome do Caçota, Miqué, entendeu? Que era ali na praça do Escorrega, que já fazia um movimento de capoeira ali. Então, sempre houve uma capoeira, mas bem tímida, né? Sem nenhuma fomentação mais efetiva. Aí o Marreta chegou e deu esse pontapé inicial aí com o grupo Berimbau de Ouro. Você lembra mais ou menos a época? Na década de 80. Década de 80. Da década de 80. Finalzinho ali de 70 para 80. Pois é. E por onde anda o Marreta? Marreta, ele foi para França. Primeiro ele foi para Holanda, depois ele foi para a França e permanece lá. Tem um trabalho muito consistente e tem a raiz dele lá em Montes Claros, né? Onde tem uma academia muito bem montada e sempre está vindo aí visitando o pessoal, ministrando cursos, né? Porque essa transmissão dos mais velhos, ela é muito importante. Sem dúvida. Uma Então, pessoa como Marreta, que deu assim, um pontapé inicial numa cidade do interior do Brasil e hoje está na Europa fazendo esse trabalho, né? Divulgando. Sim. São 160 países, né, praticantes da capoeira. Então, é muita transmissão de conhecimento do Brasil no exterior. Sim. Então, a capoeira, eu acho que é a maior difusora da cultura brasileira fora do país.
é a capoeira, não tem... São coisas interessantes, né? Quando a gente fala capoeira, você lembra de Brasil, você lembra da Bahia, né? Sim, É uma coisa o meio berço. que, é uma coisa meio que, é uma identidade, né? É o berço. É o berço, né? Você hoje, assim, pode falar de uma questão mais efetiva da capoeira dentro da Bahia, que é o berço, Rio de Janeiro, que também é muito forte, que você já segue aquela linha da escravidão, né? Uhum. E Minas Gerais pode colocar no terceiro. É né? engraçado que Minas, independente, né, da Bahia, é o estado, né, na época, né, a colônia, era onde eram trazidos mais escravos, era aqui para Minas, né? Sim. Minas era o lugar que mais recebia a mão de obra escrava, né? E com a questão da urbanização, ela vai sofrendo um impacto, né? Talvez a Bahia, pela urbanização ter sido tão grandiosa, essa questão da cultura africana, ela tenha sido mais preservada, ou seja, não sei se é mais preservada ou mais reconhecida, vamos dizer assim, tenha mais visibilidade. Talvez seja isso, mas Minas foi o lugar que mais recebeu a mão de obra escravizada, por conta da mineração. Isso. Né? Então, a difusão da capoeira na Bahia talvez seja pela questão do lugar, de não ter sido tão urbanizado tão rapidamente como foi, né? Sim. Minas, né? E tem a questão da resistência, né? O pessoal da Bahia, eles têm muita identidade na nossa ancestralidade e em manter essa cultura. Porque a capoeira, ela ajuda muito na questão turística. Porque todo evento que você faz, você traz pessoas de outras cidades. Então isso aí já é uma fomentação. E a capoeira hoje, por estar em 160 países, toda a musicalidade é feita na língua portuguesa. Então, se Entendo. você for no Japão, eles vão estar cantando em português. Sim. Na Alemanha, a mesma coisa. Em Israel, na Austrália. Então, esse cuidado do brasileiro em manter as Isso é tradições... muito importante. Não tem uma tradução para cada país, né? Não, eles têm que cantar em português. A música tem que sair originalmente Isso. nacional brasileira. Isso é muito importante, né? É porque as pessoas devem entender, assim, você chega no Japão, por exemplo, né? Tá lá a capoeira, mas você sente que a música é brasileira. Você tá Talvez sentindo, pelo né? batido, né? Pela energia, Sim. porque a música, quando se está se jogando capoeira, é uma energia A transmissão de energia. que é uma coisa, assim, impressionante. Em qualquer né? lugar que vá, você vai numa Orla da Lagoa, se tiver um grupinho de capoeira, é interessante porque é uma coisa diferente. Você vê aquele toque, né, do binimbau. Isso. É uma coisa emocionante, né? E aquilo se torna uma coisa tão bem sintonizada que é a dança, né? O julgar a capoeira com o toque, né? Com a música. Sim. É Aquilo é uma uma arte arte. marcial que tem a musicalidade. Isso segunda. que Edmilson está falando é uma coisa muito interessante, que até 1937 a capoeira vivia na clandestinidade. Sim. Hoje você passa na Orla da Lagoa, você vê o jogo, já é uma questão de respeito que nós conseguimos, né? Sim. Né? Você pode verdade. praticar a capoeira em qualquer lugar. Tem uma historinha rapidinha para poder não estourar o tempo, que é a questão dos apelidos. Os apelidos surgiram nessa época por causa que a polícia chegava procurando o Adney, mas quem estava jogando lá era o marinheiro. Eu não tenho nada com a ver com isso, esse tal de Abner. E havia também a forma, né, no período que vivia na clandestinidade, de como se tocava a música para avisar que a polícia estava chegando. Tem isso. Tinha isso, eram Toque os da códigos, cavalaria, né? né? Os códigos, né? Para avisar que a polícia estava chegando. Junta as tralhas e... Você e vaza, né? A gente tem umas imagens também que estava rolando uma capoeira legal na cidade. A gente vai ver as imagens e vai falando um pouquinho em cima, que foi uma coisa extraordinária, né? Sim. Então, assim, Sete Lagoas, convenhamos, hein? Cuidado, viu? Que Bahia que se lute, né? Porque nós estamos aí, Bahia né? que lute. Crescendo cada Bahia vez que mais. lute. Ô, Shirley, Oi. que tipo de ação a Secretaria de Cultura, por meio do seu departamento de Museus e História, realiza e poderia realizar para manter viva essa capoeira na cidade? Primeiro, como a gente falou, a questão do registro. Registrar esses grupos de capoeira, né? Vamos carimbar. Pronto. Registrar para que ele não se perca, que a memória e a história desses grupos não se perca. E outra, a Secretaria de Cultura e de Educação, eles estão sempre dando suporte
né, para as apresentações, com os lugares, com todo o aparato que a secretaria pode dar, né? Na medida do possível, isso a secretaria faz. Mas o primeiro pontapé na questão histórica seria o registro desses grupos. É verdade. Então a gente precisa de carimbar primeiro no livro. Sim. Para facilitar a parte burocrática, né? Da memória, né? A gente está vendo as imagens aí, gente. Foi lá na Praça da Estação. Assim, a gente está falando é uma coisa, mas a gente visualizar é criança, adultos, idosos também, né, mestre? Mulheres, né? Isso. Mulheres. Era um evento feminino. A gente não está falando de 10 um pessoas, né? Que não ficou tão discriminatório. A gente está vendo a participação de homens também, né? Então, isso é um movimento que chama Aruandê, Muito legal. organizado pela... A gente falando da memória, Professora olha a quantidade Coruja. de crianças, né? Sim. Então, a gente está meio que Quando a gente vê assegurado aí, né? crianças em meio a essas culturas mais ancestrais, né? A gente sabe, tem a certeza que vai perdurar por muitos anos, Sim. porque senão se perde pelo caminho, Há né? o interesse, né? Sim. A questão toda que a gente sempre bate na educação patrimonial é trazer as crianças para o nosso lado. Aí sim a gente tem essa questão da preservação da memória, né? Muito bacana. Isso, nas escolas a gente tem o trabalho através da secretária Rosilene, que é do tempo integral, que tem a oficina de capoeira. Né? E no dia 13 de maio do ano passado a gente fez um movimento, né, de celebração da data da abolição da escravatura, e esse ano de novo. A gente tá na reta final do programa. Ô mestre, como é que tá a capoeira na cidade hoje? Quantos grupos existem? A organização desses grupos? A preocupação em guardar essa história da capoeira? Como é que tá essa situação? Vocês têm aí um arquivo, imagens, vídeos? Centraliza isso em algum lugar? Quantos grupos existem? Hoje a gente tem na média de 16 grupos de Cadastrados. capoeira cadastrados, fazendo a catalogação, está fazendo o documentário também da capoeira da cidade. Então, os documentos para o registro já está meio que encaminhado, né? Já, O pessoal tem uma documentação Isso é bom. muito bom, disso. muito bom. Facilita muito para o inserir trabalho. no livro, né? Sim. Sim, e também tem a questão dos projetos, né? Que dentro das escolas estão acontecendo, já temos 15 escolas, que é o projeto Tempo Integral, com oficinas de capoeira. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que o tempo integral, a escola está com tempo integral, isso é ótimo, excelente. Sim. Mas o que você proporciona nas horas vagas das crianças, né? Então não é só sala de aula em Não, si. é cultura, né? É propagar. É interação, né? É conhecimento. Isso do horário integral, trazendo cultura para as crianças, para nós é uma valorização incrível, né? É o mais importante. É, Ô, Shirley, a escritora Adélia Prado tem uma frase que ilustra a nossa conversa aqui, que é o que a memória ama fica eterno. Guardar e registrar a memória de grupos culturais afro-brasileiros também é importante? Muito foi o que a gente acabou de falar aqui, vendo os vídeos, né? A partir do momento que a gente traz o pessoal mais jovem, né? As crianças, para praticar a capoeira ou conhecer os nossos equipamentos culturais carregados de história, a preservação da memória tá assim, garantida, né? A gente precisa de trazer esse pessoal para o nosso lado, porque aí há a identificação com o meio e, consequentemente, a preservação. Isso é muito importante para nós, né? Claro. O trabalho da memória, da história. E a frase é maravilhosa. O que a memória ama fica eterno. É, porque você não ama aquilo que você não conhece. Você tem que conhecer para você valorizar. E é isso que a gente bate na tecla da educação patrimonial. Levar o conhecimento de toda a história e de toda a cultura da cidade para que as pessoas valorizem e preservem, né? Sem essas duas ações, memória e preservação, não E a gente vai. consegue dividir em blocos a memória, né? O que a gente ama tanta coisa, né? E às vezes fica pelo caminho, por exemplo, eu amo capoeira, é muito bom, né? Eu amo o esporte. Então o que ama fica na memória. Sim. Eternamente. Sim. E é o caso da capoeira, né? Com certeza. Todo mundo tem um pedacinho na memória que gosta da capoeira. Todo mundo. É igual a gente estava falando, a música é vibrante, né? A música, ela te chama, né? A música que é tocada na capoeira, então ela é vibrante, ela chama atenção. Ô mestre, uma forma de guardar e preservar a capoeira dos trabalhos que você desenvolve nas escolas, na cidade, ensinando crianças, tá? Esse tipo de manifestação cultural que a gente preocupa muito para não se perder no tempo, né?
E esse trabalho seu é extraordinário, você acabou de dizer aí, nas escolas, né? Inserindo aí dentro de algumas escolas do município. Isso faz com que você não perca jamais a emoção de estar na capoeira. Com certeza. É isso que move o mestre. Isso, o cuidado e a responsabilidade de transmissão de conhecimento, né? Porque, igual eu falei no início, a gente pede licença para os ancestrais porque a gente só está aqui hoje por causa deles. E Por conta da resistência, a né? resistência, a gente tem uma dívida com o povo preto e essa dívida a gente vem batalhando e trazendo uma questão que me preocupa bastante, é a questão do racismo dentro das escolas. Então a gente trabalha através da capoeira essa desmistificação, a aceitação da cor, porque tudo vai acima da aceitação, né? Então a gente trabalha dentro das escolas com papo de preto, a questão do resgate cultural, não só a capoeira, mas o samba de roda, o samba de crioulo. A gente também trabalha dentro dos terreiros para poder desmistificar essa questão da religiosidade, porque o capoeira tem a sua religião, mas a capoeira não tem religião. Então, dentro do terreiro do pai Alexandre mesmo, a gente trabalha a capoeira porque para mostrar para as pessoas que a cultura do preto ela é muito rica. Então as pessoas entenderem como funciona. E a criança não tem preconceito. Nada. Então você dá aula na escola é hiper gratificante. São as pessoas que criam esse muro, essa barreira. Criança é criança sempre, né? Adora essa coisa, papo de preto. Isso é muito bom. Criança adora novidade, né? Criança é criança. Adora novidade. Criança quer ser criança. Esse tipo de atividade na escola é um acontecimento, né? É um evento. É verdade. É um evento. Ô, gente, o programa Cultura em Foco é uma parceria entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e da Secretaria Municipal Adjunta de Cultura por meio do Departamento de Histórias e Museus da cidade e dentro do programa de educação também patrimonial. Deixa eu agradecer aqui a Shirley mais uma vez pela participação. Shirley, obrigado. E você sempre colocando o seu conhecimento aqui dentro do nosso Cultura em Foco. Eu é que tenho que agradecer o espaço, né, para a gente continuar levando conhecimento, a história e a memória e a preservação, né, de toda a cultura da cidade. Quem sabe a gente consegue abranger, né, mais pessoas e trazer mais pessoas para o nosso lado, não vou colocar luta não, porque fica complicado falar a palavra luta, né, para trazer nessas ações que, né, eu, Luciano, o Marinheiro, você agora, né, no nosso grupo. Estou dentro, então, para que a gente consiga levar o conhecimento e despertar essa identificação com a nossa cultura. Legal isso. Ô, mestre, só não me chama para fazer fazer parte aí só por trás dos bastidores. Não me chame para fazer uma hora de capoeira, que eu vou dar trabalho para a turma. Eu vou dar muito trabalho. Tem que chamar o UTI móvel. Eu prefiro ficar por trás da cortina. Nada. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Parabenizo vocês, principalmente na pessoa da Shirley, que eu sei que é uma guerreira aí, não só aqui na parte cultural, mas dentro da educação também, que ela é uma difusora, né? Ela em si já é um exemplo, né? Quando ela chega na sala de aula, a meninada já fica doida. É engraçado isso, né? Essa questão de lecionar. Esse acontecimento lá em São Paulo, essa tragédia lá de São Paulo, né? Eu vi um texto de uma pessoa falando assim, que educação não é... a gente tem amor pela profissão, mas é uma vocação, né? É uma profissão. E quando você faz, você tem que procurar fazer da melhor forma. E é desse jeito que a gente leva, até pela ancestralidade, né? Eu não vou falar que a gente carrega, mas pela preocupação de fazer o melhor para que o nosso nome seja sempre lembrado de uma forma boa, né? Isso. Falou tudo agora. Verdade. O importante de tudo isso é estar e permanecer, né? Isso. E ser lembrado da melhor forma possível, né? Esse é o mais importante. Gente, obrigado. A gente se encontra numa próxima com Cultura em Foco. Um abraço. Gente, assim fizemos o Cultura em Foco de hoje, para você ligado Rádio Câmara 103,5 e também a TV Câmara, canal 11.2, tá bom? E para você que acompanha também nas nossas redes oficiais da Câmara Municipal de Sete Lagoas.